A tal crise dos 30 chega para todo mundo. E se você está nos seus 26, 27, 28 anos, você já deve ter começado a perceber que as suas crises existenciais elas se tornaram um pouco mais complexas e profundas. Deve estar começando a sentir uma sensação de você estar à deriva, você pode ficar se questionando quem sou eu de verdade e querer se descobrir. E é bem verdade que a crise dos 30, ela é uma coisa bem importante porque ela marca o fim da juventude e o início da vida adulta autônoma. Então esses questionamentos, eles não surgem no vácuo. E o contexto social de cada geração molda um pouco da nossa angústia. Lá para os baby boomers, eles cresceram em um mundo que oferecia estabilidade como uma meta possível e alcançável. Para a nossa geração, que cresceu em um mundo mais precarizado e volátil, a busca por segurança material se tornou um pouco mais complexa e urgente. E talvez por conta disso, a nossa angústia tenha se deslocado em três fronteiras: saúde mental, carreira e relacionamentos. E essa crise vai marcar um conflito prático entre a sobrevivência digna e uma saúde mental equilibrada para conseguir criar uma vida que valha a pena viver, mesmo no meio de tanta instabilidade. E guerra. Oi, seja muito bem-vindo ao Pensando e Fazendo. Eu sou Lurian e aqui eu compartilho as minhas experiências, as minhas reflexões e as ferramentas para a vida adulta para você lembrar que você não está sozinho nessa experiência humana. E com certeza uma coisa que me ajuda pode te ajudar e vice-versa. Então a gente está aqui para trocar esses insights e essas experiências. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e está me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o teu like, escreve um comentário aqui embaixo, nem que seja um emoji, para poder ajudar a engajar o vídeo, o conteúdo. Se você está me ouvindo por alguma plataforma de áudio, deve ter alguma forma de interação. Então, pode ser dar um like, pode ser avaliar, pode ser seguir, pode ser adicionar esse podcast aos teus podcasts favoritos. E vou ficar muito feliz e lisonjeada. E bora falar um pouco sobre a tal crise dos 30 anos. Quero compartilhar com vocês as minhas reflexões sobre esse assunto. A astrologia tem uma forma muito poética de nomear esse momento. Se chama o retorno de Saturno. Na mitologia, Saturno é o deus do tempo, dos limites, das responsabilidades e da maturidade. E o tempo que Saturno demora para retornar ao ponto em que ele estava no momento do nosso nascimento é cerca de 29 anos e meio. E como eu já falei lá na introdução do vídeo, o que torna esse momento tão marcante é que é uma mudança, é um fim de ciclo e o início de um novo começo. É o fim da juventude e o início da nossa vida adulta. Nesse momento a gente vai começar a andar com as nossas próprias pernas. E meio que a gente não sabe muito bem como que a gente vai fazer isso. Mas é o momento em que a gente deixa de ser um aprendiz passivo e passa a ser um arquiteto das nossas vidas. Você sente que você está passando pela crise dos 30? E você, que já passou da crise dos 30, poderia nos deixar um conselho? Carl Jung desenvolveu um conceito muito interessante sobre isso, se chama individuação, que na prática é basicamente você se tornar quem você é de fato, integrando todas as partes da sua personalidade, as suas sombras, os seus potenciais não realizados, os seus medos. E a crise dos 30 pode ser vista como um chamado para a gente se despertar para esse processo. Porque, veja, não se trata apenas de resolver problemas externos, mas de olhar para os conflitos internos, fazer as pazes com a nossa história, reconhecer padrões inconscientes e alinhar as nossas decisões à nossa essência mais verdadeira. É um convite para a gente deixar de viver no piloto automático e começar a viver a partir de nós, dos nossos desejos, da nossa vontade, de quem nós somos. Aos 20 anos, a gente é mais inconsequente. A gente acha que a gente sabe de tudo, a gente vive como se a gente fosse ser jovem para sempre. Mas quanto mais a gente se aproxima dos 30, mais surgem reflexões sobre nossas escolhas, nossa vida pessoal, relacionamentos, oportunidades. Enquanto a gente ainda está aprendendo a lidar com a vida adulta. E eu quero falar pra galerinha dos 25 anos que as pessoas de 25 anos elas acham
E 25 e 30 é muito perto. E não é, gente. São 4 anos a mais e eu te garanto que esses 4 anos da vida adulta parecem 10. Você vai entender quando você tiver 30 anos. Você vai entender que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona a vida adulta, mas a gente ainda está se colocando no mundo. A gente ainda está aprendendo a lidar com essa nova vida e com essas novas ferramentas. Aqui a gente entende que a gente vai andar com as nossas próprias pernas, vamos fazer escolhas, vamos assumir as responsabilidades e as consequências por elas. E mesmo o jovem mais preparado se vê diante da angústia, da incerteza. Ai, gente, é tipo o frio na barriga de você entrar no palco pela primeira vez e você não sabe como é que vai ser, mas você torce para dar tudo certo. Vocês já devem ter percebido que um dos sintomas que mais norteia essa crise é o descontentamento. Insatisfação com o trabalho, relacionamentos, estilo de vida. A gente sente que alguma coisa falta ou que alguma coisa precisa mudar. E aí começa a surgir a comparação. Ah, porque fulano tá melhor que eu, porque minha vida não flui. A gente começa a se perguntar sobre a velhice dos nossos pais, a aposentadoria, sobre as coisas que a gente conquistou, sobre o que a gente quer construir, se a gente vai construir alguma coisa. Eu tive alguns sintomas físicos, como por exemplo, mais ansiedade, mais preocupação, mais cansaço, mais insônia, falta de motivação, necessidade de sono, insegurança, irritabilidade, impaciência, medo. E é em tudo isso que mora o aviso de que uma nova fase está chegando. É o fechamento do ciclo. E quando a crise pega, a gente percebe como as experiências nos atravessam e onde que a gente deve olhar com mais cuidado, porque agora nós somos adultos e o nosso emocional precisa acompanhar isso. É literalmente trocar a roda do carro com o carro em movimento, porque a vida não para a gente poder viver a nossa crise. E para atravessar a crise, a gente precisa ter um emocional forte, bem estruturado, porque vai exigir que a gente amadureça nesse processo. E amadurecer é algo muito incômodo. E a dor emocional, ela nos paralisa, nos sufoca e não tem analgésico que dê jeito. A única saída é atravessando. Mas é nesse desconforto que as nossas mudanças surgem. É numa crise dessas que você sente o ímpeto de ter novas experiências, de viajar, de mudar de carreira, de terminar ou começar um relacionamento. No fundo, tudo é reflexo da nossa necessidade de transformação. É a oportunidade que a gente tem para elaborar, refletir, amadurecer ideias e escolher novos caminhos. Agora, paradoxalmente, a crise dos 30 não é só desespero e lágrimas, tá, meu bem? Porque quando a gente está em um bom momento, a gente se sente confiante, com autoestima, com a coragem, com a resiliência, tipo, tudo nosso. Nada vai nos parar. Foguete não tem ré. Até porque se a gente olhar por outra lente, a gente vai perceber que a gente sobreviveu a tudo o que nos aconteceu. E olha que 3 décadas é tempo demais para acontecer bastante coisa. A crise nos convida a praticar o autoconhecimento, conhecer nossa história, conhecer nossas motivações mais infantis e ambiciosas, conhecer nossos apegos, nossos pontos fracos, fortes, nossas crenças. Somos convidados a nomear sentimentos, identificar gatilhos, identificar pensamentos tóxicos, saber reconhecer e elaborar um erro, perdoar-se, assumir responsabilidades e fazer uma autorreflexão honesta. E é nesse processo de autoconhecimento que a gente adquire confiança, resiliência, maturidade, autenticidade, paciência. Tudo isso são bases de um emocional bem estruturado. E com um emocional forte, meu bem, não é qualquer comentário depreciativo, qualquer crise que derruba a gente. Para esse processo, construir autonomia emocional é essencial. A gente aproveitar a crise para mergulhar dentro de nós e sairmos muito maiores do que entramos. No processo do autoconhecimento, a gente começa a fazer conexões internas que são muito importantes para construir a nossa maturidade. E aí, com o tempo, a gente começa a conseguir deixar comportamentos inadequados de lado, ou pelo menos comportamentos infantis de lado. A gente releva mais coisas,
Uma pessoa madura é sincera e honesta, mesmo que isso frustre outras pessoas. Ela também busca aprender com qualquer situação, admite erros, assume responsabilidades, conhece suas limitações, mas compreende que tudo está conectado e toda causa tem consequência e vice-versa. Constrói autonomia emocional buscando responder à vida de uma maneira menos emocional. Foca no que importa, muda comportamentos e escolhe bem os seus conflitos. Claro, tudo isso é uma construção. Por isso que a gente vê que tem gente que envelhece e tem gente que amadurece. Outras ferramentas muito úteis para atravessar essa crise é terapia, para a gente poder elaborar nossos sentimentos e nossos pensamentos. Atividade física, para a gente dissipar o cortisol gerado pelo estresse, pela crise. Meditação, para a gente acalmar a nossa mente e fortalecer a nossa intuição, para que a gente tome decisões mais sábias, mais maduras, que tenham mais a ver com a nossa ciência. E ser otimista, é sério. Viver uma vida tanto com otimismo quanto com pessimismo vai nos dar o mesmo trabalho. A questão é que o pessimismo, ela é uma lente pela qual torna a vida um pouco menos proveitosa, produtiva. Vai por mim, ser otimista é muito melhor. E eu me arrisco a dizer que não é a crise ou uma crise, mas sim várias crises. Elas vão acontecendo ao longo do tempo e algumas vezes elas se agrupam. Agora, existem crises que são positivas e inevitáveis e outras crises não. Cada pessoa será colocada diante das suas questões. E todo ser humano vivendo isso sente medo, angústia, desamparo, raiva, pode sentir apego ao passado, nostalgia, solidão. E é por isso que a gente precisa construir uma base interior que nos dê sustento para atravessar quantas crises aparecerem. Ou pelo menos, quem sabe, nem deixá-las chegarem ou não deixar chegar com tanta força assim. E após superar algumas crises, eu me vejo mais madura, mais autêntica, mais resiliente, mais corajosa, mais confiante, mais autônoma. Ou a gente cresce ou a gente é arrastado pelo tempo. Veja esse momento como uma travessia inevitável, porque é. E é também um divisor de águas que separa e mostra pra gente a nossa potência de agir, a nossa possibilidade de errar, de acertar, de crescer, de estar nos desafios. E por fim, eu gostaria muito de saber se você está vivendo a crise dos 30, como está sendo essa crise para você, ou se de repente você já passou por ela e você tem algum conselho para nos deixar, por favor, escreva aqui abaixo, deixa um comentário qualquer, deixa um emoji para engajar o canal, para ajudar o meu trabalho a chegar a outras pessoas também, essas reflexões. E se você achou isso bastante pertinente, você pode compartilhar com um amigo, porque afinal de contas, né, ninguém foge da natureza e quanto mais a gente conversa sobre as coisas, mais a gente descobre que temos coisas em comuns e a gente pode trocar ideia e de repente se preparar melhor ou refletir a respeito de tudo que nos acontece. Espero que esse conteúdo tenha te tocado, que ele ganhe significado na sua vida e que com todo amor, todos nós possamos compreender que é o nosso momento de crescer e que crescer tá tudo bem. É simplesmente mais uma fase, mais uma etapa da nossa vida e que nós temos já as ferramentas disponíveis para fazer essa construção desse crescimento. Eu te vejo então no próximo conteúdo. Tchau. Até lá.